Boa tarde. Estamos dando continuidade aí ao nosso curso de eletrocardiografia básica, né? Especialmente destinado a estudantes de medicina, tá certo? Hoje nós vamos, em continuidade à primeira aula, nós vamos falar sobre os variantes da normalidade, né? Lembrando que nós teremos aí, ao longo do curso, aproximadamente 15 aulas, né? Das quais nós vamos aí discorrer dos mais diversos temas, dentro do intuito, né, que eu já coloquei na aula inaugural, que é exatamente dar uma noção básica para que o estudante de medicina, né, na sua colação de grau do sexto ano, tenha noções robustas, fortes, de interpretação daquilo que é um eletrocardiograma e as suas alterações mais frequentes. Aproveito para que vocês se inscrevam no meu canal. Se gostarem da aula, deixem lá o joinha, né? E aberto também a sugestões, ok? Então, vamos lá. Variantes da normalidade, né? Nós vimos lá na aula anterior todo o aspecto eletrocardiográfico básico, tá certo? As principais apresentações, os planos, as derivações, os intervalos, os segmentos, as durações, amplitudes de todo o padrão de registro eletrocardiográfico. Em variantes da normalidade, hoje nós vamos falar especificamente do atraso final de condução, que pode gerar alguma confusão na interpretação diante de um eletrocardiograma, tá? A regularização precoce, tá? E o atleta e o ECG no atleta, tá bom? No que diz respeito ao atraso final de condução, é importante que eu faça aqui uma revisão da primeira aula, falando principalmente, tá certo, do sistema de condução, né, do impulso elétrico do coração, lembrando o nosso sino atrial, seu fecho de Bachmann, tá certo? O nosso sino atrial lançando aí os seus ramos anterior, médio e posterior, depois o nó atrioventricular, que aqui entra realmente o interesse do tópico da aula, né? No seu ramo esquerdo, né? Ele dando aí seus ramos âncero superior, âncero medial e posterior inferior, e o ramo direito, que é o interesse, tá certo? Na questão do atraso final de condução, e seus sub-ramos, né? As suas bifurcações. Bifurcação inferior, a bifurcação média e a bifurcação superior. Ok? O atraso final de condução, gente, ele ocorre, tá? Quando existe um atraso fisiológico ou alteração no dromotropismo dessas divisões do ramo direito. O que vem a ser o dromotropismo? É um termo que a gente usa em cardiologia, né, para exatamente demonstrar a capacidade de condução de estímulos através das diferentes uniões presentes nos discos intercalares das células musculares cardíacas. Ou seja, são pequenos atrasos que existem na transmissão desse impulso elétrico nesses ramos, tá certo? Que eu coloquei, divisionais aí do ramo direito, né? Que vão atrasar o impulso de uma maneira fisiológica, tá certo? Sem uma manifestação clínica importante, mas, porém, com uma alteração eletrocardiográfica, que pode levar exatamente a interpretações errôneas. Só para poder acrescentar, em termos de terminologias, cronotropismo sempre vai estar relacionado com a frequência, o dromotropismo, como eu disse, relacionado à condução, e o inotropismo sempre relacionado com contração. Então, quando vocês escutarem esses termos, falou em cronotrópico, lembra frequência. Falou em domotrópico, lembra condução.
Falou em inotropismo, lembra em contração. Mas qual que é a importância, né, do reconhecimento eletrocardiográfico do atraso final de condução? O que isso vai nos trazer, né, em termos aí de elucidação diagnóstica ou de complementação? Basicamente, o que acontece? O atraso final de condução, meus alunos, eles podem simular áreas eletricamente inativas. Puxa vida, você pega o eletro, será que esse paciente infartou? Será que essa área não está sendo ligada? Ele pode simular um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, que nós vamos estudar quando estivermos falando aí dos bloqueios atriovesiculares, tá certo? Ele pode simular um bloqueio póstero-inferior esquerdo. Ele pode dar um exame falso positivo num teste ergométrico, por exemplo. Quer dizer, você está lá fazendo um teste ergométrico, de repente você tem uma alteração aí, um supradesnivelamento ou um infradesnivelamento, você vai pensar que esse paciente pode ser portador aí de um quadro de uma insuficiência coronariana estável, por exemplo. E pode ocorrer em situações um pouco mais particulares, como a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que nós vamos estudar, não se preocupe, e a síndrome de Brugada, que eu vou falar nessa aula hoje. Tá bom? E o que define eletrocardiograficamente o atraso final de condução? Quer dizer, eletrocardiograficamente, o que nós vamos ter no atraso final de condução, que eu quero que os senhores guardem exatamente para que, quando se depararem com essas alterações, não laudem ou não entendam que aquele registro eletrocardiográfico é um registro anormal. Nós vamos classificá-los, né, esses atrasos finais de condução, em grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 incompleto, grau 2 também incompleto, e o terceiro grau, né, ele vai ser um atraso final completo, um atraso final de condução do ponto de vista eletrocardiográfico completo, né, já partindo aí do bloqueio do rumo direito. Bom, o que a gente observa, né, basicamente? Pegamos aqui a derivação V1, olha para vocês verem, no primeiro grau, o que nós vamos ter aqui? Um QRS com duração menor que 120 milissegundos, ou seja, está dentro da duração e da normalidade que é padronizada. Nós vamos ter um padrão R', S, R', tá certo? E a onda T, nesse variante aí do primeiro grau, tá bom? Ela vai ter uma onda T em V1 e V2 sem alterações, tá bom? Ela não se altera. Já no atraso final de condução, né, do tipo segundo grau, nós vamos ter de novo um QRS com uma duração menor que 120 milissegundos, portanto, primeiro grau e segundo grau, nós vamos sempre ter uma duração normal do QRS, nós vamos ter um padrão Rinho, Sinho, Rão, linha, tá? Aqui especificado. E a gente vai ter uma alteração, né, na onda T, principalmente nas derivações V1 e V2. Perfeito? E, finalmente, no terceiro grau, tá? No atraso final de condução no terceiro grau, aqui nós já vamos ter, desculpe, um tempo, né, uma duração no complexo QRS acima de 120 milissegundos ou de 0,12 segundos, o que já configura um bloqueio de ramo, né? A onda R vai ser uma onda R meseta, tá bom? E nós vamos ter a onda T alterada em V1 e V2. Então, relembrando, fizemos o traçado eletrocardiográfico dentro das normas adequadas,
nos deparamos, por exemplo, com QRS menor que 120 milissegundos, com um padrão R', S grande e R' pequeno, sem alterações de onda T em B1 e B2, nós vamos ter um atraso final de condução, primeiro grau. No segundo grau, duração dentro da normalidade, um padrão já diferente, exibindo uma onda R' maior, maiúscula, precedidas de um S e de um R', e com alterações de onda T em V1 e V2. Já o QRS maior que 120 milímetros vai se expressar no atraso final de condução do terceiro grau, portanto já é um bloqueio de rumo, é onde nós vamos ter a presença da onda R em meseta, como nós estamos vendo aí na imagem, e as alterações de onda T vão estar presentes e visíveis, principalmente em V1 e V2. É um tipo de avaliação, né, que a gente tem que correlacionar exatamente com a eletrofisiologia, por isso que eu coloquei aqui no slide anterior, e realmente, né, como grande parte das alterações eletrocardiográficas, isso tem que ficar realmente gravado na mente de vocês. Perfeito? Bom, então saindo de atraso final de condução, né, nós vamos falar um pouquinho agora da repolarização precoce. Repolarização precoce é algo, né, de situações, né, é algo dentro das situações, portanto, assim, muito prevalentes dentro do pronto atendimento, né, aonde um paciente, por vezes, apresenta uma dor torácica atípica e nós nos deparamos aí com uma alteração que induz a pensar num supradesnivelamento do segmento ST, pensando, portanto, numa insuficiência coronariana. O conceito de repolarização precoce, ele vai referir-se à observação de alterações no eletrocardiograma, conforme está aqui, né, nesse desenho, de superfície, compostas de elevação do ponto J, lembram-se lá da primeira aula, o ponto J, e anomalias nas porções terminais do QRS. Esse QRS pode ter entalhes, como está aqui, pode ter empastamento, e a repolarização precoce, ela tem uma prevalência relativamente elevada na população em geral. Daí as interferências e dúvidas diagnósticas ao se laudar ou ao se interpretar esse registro eletrocardiográfico. Qual que é a importância, gente, no seu reconhecimento? Da mesma maneira que o atraso final de condução, ele é importante ser reconhecido, né, a repolarização precoce, porque ela pode simular condições como um infarto agudo do miocárdio, ela pode simular pericardites, tá certo? Ela pode simular uma síndrome de Brugada, como nós vamos ver, né? Portanto, a gente sempre vai usar, né, uma vez identificado em seus aspectos fundamentais o termo de repolarização precoce, que é caracterizado pela elevação côncava, olha aqui, do segmento ST, com entalhes no complexo QRS. Nós vamos ter uma onda T simétrica, ampla, com polaridade sempre concordante com o QRS. Diante disto, e na anamnese bem feita, na investigação do histórico familiar, dos antecedentes patológicos preversos, desse paciente tiver quadros de arritmias, histórico familiar de morte súbita ou morte súbita ressuscitada, nós temos que pensar em cima da repolarização precoce. Perfeito? Então, só para sedimentar, elevação côncava do segmento ST, com entalhes no complexo QRS, onda T simétrica e ampla,
com polaridade sempre concordante ao QRS. Quais as causas, né, as principais causas aí que podem nos levar a interpretar e a reconhecer padrões de repolarização precoce? Defeitos do septo intraventricular, por exemplo, aqui nessa imagem, existe uma abertura, uma comunicação interventricular, né, via septal. Usuários de drogas ilícitas de abuso, como, por exemplo, a cocaína, dada a grande descarga adrenérgica que essas drogas ocasionam durante o seu uso. Indivíduos atletas, né, eles comumente apresentam esse padrão de repolarização precoce, e pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica. Olha aqui o NACO, que é esse ventrículo esquerdo aqui do paciente, né? Olha a espessura do septo interventricular, né, em comparação com um coração, né, com uma seção de um coração normal. Então, defeitos do septo, uso de drogas com alto poder adrenérgico, atletas e pacientes portadores de cardiomiopatias hipertróficas comumente vão exibir esse padrão eletrocardiográfico. Perfeito? E os dados, né, eletrocardiográficos, eles podem ser comuns e não patológicos, como está aí demonstrado na imagem desse traçado eletrocardiográfico acima, né? Normalmente, o que vai te deixar mais tranquilo em relação a realmente dizer que esse paciente tem uma repolarização precoce? Como nós vamos estudar na aula de insuficiência coronariana, de infarto agudo do miocárdio, uma característica muito comum nos eventos isquêmicos, né, é a imagem em espelho, em determinadas outras aí derivações. Nesse caso, nós não vamos ter imagem no espelho. Nós vamos observar um entalhe ou um empastamento do ramo ascendente de R. Isso às vezes pode acontecer. Nós vamos ter, por vezes, ondas Q profundas e estreitas, tá? Seguidas de uma R de alta voltagem. Nós podemos ter aí ondas Q simétricas de grande amplitude, por exemplo, aí nessa primeira imagem, com polaridade também sempre concordante ao QRS. E é muito comum, tá, gente, nessas variantes da normalidade, no eletro, no que diz respeito à repolarização precoce, a presença de uma bradicardia sinusal. Perfeito? Bom, e o que diferencia aí um pouco, né, a repolarização precoce da síndrome de Brugada? A gente está vendo aqui no eletrocardiograma aí no traçado ao lado. É uma causa muito comum de morte súbita, né? Em torno de aproximadamente 12% dos casos, indivíduos que nunca tiveram ou apresentam qualquer tipo de alteração cardíaca estrutural. Desculpe. É uma arritmia hereditária provocada por uma mutação no gene SCN5A, que leva a uma alteração estrutural dos canais de sódio cardíaco. Tá? Ela é comum em adultos jovens, principalmente. Desses adultos jovens, predomina-se o sexo masculino e na raça asiática. A síndrome de Brugada pode provocar morte súbita por conta do desencadeamento de taquicardias ventriculares polimórficas, com instabilidade hemodinâmica e, consequentemente, baixo fluxo cerebral. E pode acontecer em repouso, principalmente, ou até mesmo durante o sono.
a morte durante o sono em jovens. Tá bom? Qual que é a característica mais marcante da síndrome de Brugada, do ponto de vista eletrocardiográfico? Não vai ser encontrada na repolarização precoce. Um padrão de bloqueio de ramo direito completo ou incompleto, vai estar aí a importância. Nós temos o conhecimento do atraso final de condução. Normalmente é um padrão R-inho, R-inho maiúsculo, né? Existe uma elevação do segmento ST, como vocês estão vendo, principalmente aqui em V2, tá? De pelo menos 2 milímetros e em duas derivações, sempre de V1 a V3, tá bom? V1, V2, V3. Normalmente nós vamos ter uma descendente rápida de R1', tá? E principalmente nas precordiais direitas. O supra-DST, ele é côncavo, começa aqui, ó, normalmente no topo de R, e inclina-se inferiormente, terminando em uma onda T invertida. Esse seria um padrão bem característico da síndrome de Brugada. E a síndrome de Brugada, aí já é uma coisa que eu coloquei mesmo só para ilustrar e complementar o conhecimento, mas foge um pouco do objetivo desse curso, que são as noções básicas, né? Ela pode ser classificada em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1, nós vamos ter elevação do segmento ST, esse segmento vai ser côncavo e vai ter uma amplitude maior que 2 milímetros, seguido por uma onda T negativa, tá bom? Ali em V1 a gente enxerga isso. No tipo 2, uma concavidade mais alta, com a elevação do ST acima, né, igual ou acima de 2 milímetros, seguido, por exemplo, de uma onda T positiva ou bifásica, tá certo? Então, a gente pode ter esse padrão tipo 2 sem alteração de onda T. E o tipo 3, nós vamos ter o segmento ST elevado, com aproximadamente aí 1 milímetro, né, maior que 1 milímetro. É o que a gente pode, de repente, tentar enxergar aqui nesse padrão de V3. Então, isso, né, são estas, melhor dizendo, são as características, né, de variantes normais, de um paciente com repolarização precoce, né, aonde diferencialmente nós precisamos distingui-lo de uma síndrome de Brugada. Perfeito? Bom, e o ECG do atleta, gente? O ECG do atleta também ou daquele indivíduo, trabalhador braçal, dioturno, né, com trabalho mais extenuante, de anos e anos. Esse ECG ele tem algumas alterações, algumas características que também nos remetem, de repente, a algumas interpretações errôneas, tá? Correlacionando, às vezes, patologias que não existem, né? E nem possuem expressão clínica durante a elaboração da anamnese desse paciente. As principais alterações, tá, gente, eletrocardiográficas que nós vamos observar no traçado eletrocardiográfico de um atleta, elas estão intimamente relacionadas ao remodelamento estrutural e elétrico, podendo inclusive simular condições de cardiomiopatias hipertróficas, que às vezes, por exemplo, do ponto de vista de uma ressonância cardíaca, do ponto de vista de um ecocardiograma, em 2 dimensões ou 3 dimensões, às vezes fica difícil, até mesmo com essas imagens de grande
sensibilidade, né, de nós distinguirmos, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica do ECG normal no atleta, tá bom? Quais são as principais alterações, então, que o ECG do atleta vai nos mostrar? O que nós vamos ver diante do atendimento, no pronto-atendimento, né, no pronto-socorro, diante de um atleta sabidamente conhecido, onde nós fazemos um eletrocardiograma. Nós vamos ter alterações que são muito comuns, elas ocorrem em até 80% dos casos, das vezes, e vamos ter aí alterações bem incomuns, e aí a gente tem que ter um olho um pouquinho mais afiado, né, e olhar de uma maneira um pouco mais especial, e que correspondem aí a menos de 5% dos casos. Dentre as alterações comuns, nós vamos ter a bradicardia sinusal, podemos ter o BAV de primeiro grau, que os senhores vão estudar, um QRS inventado em dedos, com bloqueio do rumo direito incompleto, às vezes com um atraso final de condição. Podemos ter a repolarização precoce, como nós vimos no vídeo anterior. E nós vamos ter critérios isolados de alta voltagem, QRS, para hipertrofia ventricular esquerda. Isso são as alterações mais comuns, né, desencadeadas pelo treinamento físico no atleta. E dentre as alterações incomuns, nós vamos ressaltar aqui, né, esse biopositivo, essa figura eu peguei no INCOR, de um estudo de 2010. É a inversão de onda T, depressão do segmento ST, presença de ondas Q patológicas, 2/3 poliés, sobrecarga atrial esquerda, que vai ser motivo da nossa próxima aula, desvio do eixo para a esquerda, em conjunto com o bloqueio anterior esquerdo, desvio desse eixo para a direita, em conjunto com o bloqueio posterior esquerdo também, hipertrofia ventricular direita, bloqueio de ramo esquerdo ou direito completos, intervalos QT longo ou curto, repolarização precoce aí, do tipo Brugada, e presença de arritmias ventriculares. Então, assim, dentre essas alterações incomuns, que respondem por menos de 5% dos casos de variantes do padrão eletrocardiográfico do ECG no atleta, diante destas alterações, nós devemos ter um pouco mais de cuidado ao liberar esse paciente. Perfeito, gente? Eu acho que essa aula foi uma aula mais curta, né? Em relação aos padrões normais, né? aos variantes dos padrões normais do traçado eletrocardiográfico. A partir da próxima aula, nós vamos começar a falar aí das alterações patológicas que são registradas durante a execução do ECG, né? E que nós temos aí a obrigação de conhecê-las. O tema da próxima aula, em breve eu irei postar, serão as sobrecargas atriais. E dentre essas sobrecargas, as sobrecargas direitas e esquerdas. Ok? Um grande abraço a todos e em breve estaremos juntos novamente. Até mais.